Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, aleluias. Amado, abra sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas 19. A partir do versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado dinheiro, a fim de saber quanto tinha conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom, e porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: você será autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem muito rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe onde não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras, porque você sabia que eu sou homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho onde não semeei. Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, eu receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e dei aos que têm as 10. E eles responderam, e eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Somente até aí. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós declaramos, meu Deus, que este lugar, Yahvé Shammah, o Senhor está aqui. Na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós repreendemos agora no poder do nome de Jesus toda seta maligna, todo espírito que não procede do Senhor, toda obra de perturbação, tudo aquilo que não vem de Ti, ó Deus, para roubar a atenção, para tirar a paz, para que o nome do Senhor não seja glorificado. Nós ressachamos no poder e na autoridade do nome que é sobre todo nome, o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fica conosco, ó Deus, e fala no mais íntimo de cada um de nossos corações, em nome de Jesus. Diga amém. Pode se sentar, querido. Querido, o Espírito de Deus ministrou uma palavra ao meu coração. Na verdade, já tem algum tempo que Deus tem falado ao meu coração acerca dessas coisas. E no sábado eu fui convidado para estar pregando na primeira igreja batista aqui de Patinga, do centro, a qual eles me chamaram para dar uma palavra sobre finanças, para o grupo de um culto de homens. E lá estivemos, um grupo muito bom de homens, uma igreja bem estruturada. E ali o Espírito de Deus me deu uma palavra sobre isso, que eu gostaria também de compartilhar com a amada igreja. Baixa um pouquinho para mim, Radação.
muitas vezes nós não entendemos como que Deus age. Por quê? Porque muitas vezes falta conhecimento da palavra. E nós precisamos romper com o espírito de mediocridade. O que é mediocridade? A pessoa só vive abaixo da média. Uma pessoa medíocre é uma pessoa que vive abaixo da média, não passa da média. Isso é mediocridade. Deus não nos chamou para mediocridade. Deus nos chamou para viver uma vida de excelência, amém, igreja? A Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres e pela sua nobreza ele está de pé. Você está de pé pela nobreza que há em você. E a nobreza que há em você vem do Espírito de Deus que habita em você, habita em nós, amém? Posso ouvir um amém? Então nós precisamos romper com isso. O Senhor nos deu ferramentas, o Senhor nos deu minas. E aqui nessa tradução o Senhor nos deu dinheiro, que é mina. Mas não é apenas dinheiro físico, é também dinheiro espiritual. Você vai entender daqui a pouco. Você vai entender daqui a pouquinho. Porque muitas vezes nós passamos a vida inteira à procura das coisas desse mundo, das coisas dessa vida. Mas para qual propósito o Senhor nos chamou? Para qual propósito de vida o Senhor nos chamou, querido? O Senhor nos chamou para glorificar o seu nome, amém? Independente de você ser pastor ou não pastor, independente de você é parte do corpo de Cristo, amém? Se você faz parte do corpo de Cristo, o Senhor te chamou para glorificar a Ele. Você só não vai glorificar Ele se você estiver fora do corpo. E o texto-chave para essa mensagem está em Lucas 19, 23, aqui que nós acabamos de ler, o versículo especificamente o 23, nos diz: por que, pois, não pusestes o meu dinheiro no banco, para que eu vindo recebesse com juros? Vivemos uma geração, querido, que busca ganhar dinheiro. Estou falando agora de finanças mesmo, que busca, mas não aprendeu a investir num propósito eterno. Quando o Senhor entrega uma mina na minha mão, quando o Senhor entrega um talento na minha mão, eu preciso produzir. Eu preciso produzir riquezas eternas e também fazer com que tudo que está ao meu redor glorifique o nome do Senhor. Por isso que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Irmão, tem coisa pior do que dívida? Tem, doença. Mas do ponto de vista humano, as pessoas morrem, matam por causa de dinheiro, dívida, tira sono. É ou não é? É uma escravidão. Não ter recursos para fazer o básico, não ter dinheiro para comprar as coisas básicas. Isso é uma escravidão, e não é essa a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos buscar entendimento sobre isso. E a igreja muitas vezes fecha os seus olhos em relação a isso. É porque o pastor tal está roubando, é porque a igreja tal só fala em dinheiro. Satanás constantemente tem cegado a igreja do Senhor para que não atente a essas coisas. Cada um dará conta de si mesmo. Sabe o que acontece? Infelizmente, escute isso: os que mais sofrem em relação a isso, são os que andam na verdade. Compreende? Os que mais sofrem em relação a dinheiro de igreja, são os que andam na verdade. Porque o mercenário, ele não fica onde não tem dinheiro. Mas o pastor da ovelha, ele não arreda o pé, mesmo passando fome, mesmo passando necessidade. Então, quando o inimigo levanta uma bandeira contra as coisas de Deus, contra a finança na igreja, Satanás tem cegado a multidões, enquanto o mercenário está dominando. Enquanto as igrejas dos mercenários estão ricas e cada vez mais ricas e abarrotadas de gente.
Porque o povo de Deus simplesmente cruzou os braços e disse: não, isso é teologia da prosperidade. Meu irmão, pelo amor de Deus, chega de ser medíocre. Como eu disse lá na primeira igreja no sábado, eu não sou adepto da teologia da prosperidade que eles ensinam, mas sou adepto da prosperidade bíblica, porque é bíblico. Quem planta, colhe. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos romper com o espírito de miséria, ruína e pobreza, que freia a igreja, que impede a igreja de crescer, que impede a igreja de alcançar povos não alcançados. E muitas vezes nós temos um pensamento dentro de uma caixinha de sapato em relação a isso. E aí o que Deus... É muito interessante você entender o contexto aqui de Lucas 19. Qual que era o contexto? Se você pegar os versículos anteriores, Jesus estava falando, sabe onde que ele falou essa parábola, irmão Renatinho? Na casa de Zaqueu. Se você pegar Lucas 19, porque Jesus tinha dito assim: hoje a salvação chegou nessa casa, porque esse também é descendente de Abraão. Por que Jesus falou isso? Vamos entender o contexto. Jesus falou isso porque quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, e Zaqueu ficou tão impressionado, impactado com a presença de Jesus na sua casa, que ele se levantou durante um período lá e disse: Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E tem mais, Senhor, metade do que eu tenho, eu dou. Olha o contexto, gente. Mas pergunte para mim: pastor, mas por que ele fez isso? Porque ele se alinhou de novo ao princípio. Porque a lei de Moisés dizia que se você defraudasse alguém, você tirasse dinheiro de alguém, você tinha que restituir ele 4 vezes mais. Então aqui nós temos o princípio da palavra sendo resgatado por um descendente de Abraão. Não é por não descendente, ou seja, é por quem tem aliança. Nem todo aquele que tem uma aliança, às vezes está na aliança. Nem todo aquele que às vezes está na aliança, vive princípios. Zaqueu era descendente de Abraão. Olha o detalhe da palavra. Jesus disse: este também é descendente de Abraão, ou seja, ele é da aliança. Só que agora, ele não é apenas da aliança, ele se alinhou ao princípio. Se eu defraudei, eu restituo. E tem mais, metade do que eu tenho, eu dou. Pergunta você, o que Jesus pediu àquele homem? Só pediu para entrar na casa dele. Nós precisamos romper com aquilo que limita o nosso crescimento. Quando eu falo crescimento, é crescimento em todos os aspectos. Se você tem uma amizade com alguém que te limita, que te coloca para baixo, sai fora dessa amizade. Se você tem uma amizade que vive falando mal de você, ou colocando as suas coisas para baixo, ou te inferiorizando, se afasta dela. Porque a gente tem que ficar perto dos bons para ficar melhor, não tem assim? É perto dos bons que a gente fica melhor. Então eu estou aqui, querido, para ser degrau na sua vida, para fazer você crescer espiritualmente, para fazer você voar com asas como águia. E eu preciso abrir os seus olhos, que enquanto você pensar medíocre, você vai viver na vida de mediocridade. Nós temos que pensar de acordo com o que o nosso Deus pensa ao nosso respeito. E qual que Deus pensa ao nosso respeito? Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar aquilo que deseja o vosso coração. Você deseja ruim para você e para sua casa? Não. Então por que você acha que Deus vai desejar isso para você? Não, querido, nós temos que nos alinhar como Zaqueu alinhou o princípio. E ele diz que a
salvação havia chegado naquela casa. E eles então falam assim: mas como assim? Zaqueu comprou agora a salvação? Não. E aí o texto diz assim, ó, de Lucas 19. Se você pegar no versículo 9, olha o versículo 8, Lucas 19, 8. Senhor, Zaqueu por sua vez se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ouvindo ele estas coisas, Jesus contou uma parábola. Ouvindo ele essas coisas, Jesus contou-lhes uma parábola. Foi naquele contexto. Você está entendendo? E aí é que eu entro, porque quando Jesus fala no versículo chave aqui da nossa ministração, que é o versículo 23, por que não puseste o meu dinheiro no banco, para que eu vindo recebeste com juros? Então Jesus está dizendo aqui algo que é tremendo para mim e para você. Se eu não investir nas coisas do reino, se eu não colocar dinheiro nas coisas do reino, vou falar rasgado aqui, se eu não investir com a minha vida, com o meu trabalho, com o meu dinheiro, com meus dons, com meus talentos, no reino, isso é colocar dinheiro no banco do céu. Quando Jesus diz: por que não colocasses o meu dinheiro no banco? É tudo aquilo que você tem na sua vida de talento, de finanças, é tudo. Se eu, por exemplo, se a minha profissão não contribui, por exemplo, o meu ganho não contribui para a obra de Deus, eu estou trabalhando em vão. Porque quando eu invisto, eu estou colocando dinheiro no banco. E tem mais, é algo tremendo que Deus ministrou ao meu coração, sabe, que nós precisamos investir. Deus me deu um rema sobre isso, que nós precisamos investir em talentos que ganham vidas, que ganham almas, que instruem vidas, que instruem almas. Porque muitas vezes você não é boca, mas você precisa investir na boca, que é aquele que pronuncia a palavra. Se, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito simples para os irmãos entenderem. Se, por exemplo, todo mundo aqui deixar de contribuir financeiramente na igreja aqui hoje, o que vai acontecer? Vai fechar. Simples assim. E aí eu pergunto, a não ser que seja a vontade de Deus, né? Porque muitas vezes Deus permite. Mas se não for a vontade de Deus, se for a vontade de Deus que a gente produz e Ele nos plantou aqui, eu preciso investir para que essa obra cresça. Eu preciso gastar o meu recurso, o meu dinheiro, eu preciso gastar o meu tempo. Não é gastar, na verdade, é investir. Porque quando eu planto, eu vou colher. Quando eu invisto, eu vou ter o rendimento. Jesus está alertando então, por quê? Porque eles ficaram escandalizados, porque Jesus havia estado na casa de um publicano, de um pecador, mas ali agora era um pecador arrependido. Detalhe, no capítulo anterior de Lucas 18, Jesus fala para o jovem rico. Jesus para o jovem rico, ele pediu as riquezas. Não foi assim? Jesus pediu ou não para ele? Vai, dá tudo. Não pediu só metade não, ele pediu tudo. Sabe por quê? Porque ali estava um filho de Abraão, aliançado com Mamon. No altar do jovem rico, do coração dele, não estava Deus, estava Mamon. Ou você serve a Deus ou serve a Mamon. Não tem como servir a dois senhores. E é exatamente no contexto de dinheiro, de riquezas. Mamon é o Deus de dinheiro. Porque a pergunta de Jesus, você conheces os mandamentos? Sim, ele era crente, descendente de Abraão, ele tinha aliança, mas não tinha princípio. E tinha algo mais grave ainda na vida dele: idolatria ao dinheiro.
Então essa geração é a geração que adora Mamon, mesmo dentro das igrejas. O brasileiro culturalmente tem problema com isso. Por isso que nós vivemos numa nação que tem as maiores riquezas do mundo, as terras raras, as maiores, 70 ou 80% das terras raras do mundo estão no Brasil. E você sabe o que significa? Muita riqueza. E você sabe quem está de olho? A China comprou uma mina aqui agora de nióbio. Os Estados Unidos comprou a outra parte. Você está entendendo, irmão? Sabe para onde que vai as nossas riquezas? Para as outras nações. Tem aqui um mineroduto, o Renatinho conhece. Tem um mineroduto aqui em Conceição do Mato Dentro, 500 quilômetros de mineroduto. Antigamente ia nos trem. Não, eles fizeram mineroduto, que é uma tubulação gigante que escoa toda a riqueza do nosso país direto para os navios que vão embora para fora. Ah, mas isso está gerando riqueza. Para quem? Para os políticos corruptos e o povo na miséria. Eu pergunto a você, onde está a bênção nisso? A bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Por quê? Porque o povo continua com a mentalidade medíocre, inclusive dentro das igrejas. Mas essa igreja aqui não, amém, igreja? Em nome de Jesus. E é nisso, sabe, talvez você que está me assistindo em casa nunca viu, vai ver esse vídeo algum dia na sua vida. Rompa com tudo aquilo que limita você. A primeira coisa é mudar aqui, ó, a mentalidade. Se eu não for participante do reino, com aquilo que eu sou e tenho, de modo algum, querido, eu vou ser participante das bênçãos. Não tem como. Existem dois caminhos, e aqui eu faço um paralelo, que foi a palavra que Deus me deu, que eu ministrei no sábado. Nós temos em Lucas 19 e Lucas 12 duas parábolas. Em Lucas 19 nós temos a parábola das minas, que representa o quê? Um caminho de quem multiplica para o reino. Dos 3 servos, 2 multiplicaram para o reino, sim ou não? E qual foi a consequência de multiplicar para o reino? Foste fiel no pouco, no muito, te colocarei. Foste fiel no pouco, no muito, te colocarei. Foste infiel no pouco, o que você tem será tirado e dado àquele que produziu mais. Os discípulos ficaram escandalizados, Senhor, mas ele já tem 10. Aqui entra o negócio. Quem tem, ser-lhe-á dado mais. Por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque quem tem mais produziu mais, e quem mais produz vai ter mais. Isso aqui simboliza vários aspectos, tanto galardão quanto também recursos. Então, se você tem investido no reino e o teu dinheiro tem servido para glorificar a Deus, com almas sendo ganhadas, almas sendo discipuladas, isso aqui é um discipulado, igreja. Isso aqui é uma escola de sabedoria, é uma mentoria, é ou não é, irmão Renatinho? Sabe, os coaches mais ricos do país, Pablo Marçal, Paulo Vieira, né? Sabe de onde que ele pegou os princípios deles e ficaram milionários? Da Bíblia. E a mentoria deles é 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais. Para ter um almoço com ele, ele cobra de 20 a 30 mil reais para ficar meia horazinha só para ter um tete a tete. Mas eu não estou falando isso em termos de evangelho, tá, querido? Eu não quero que você, pelo amor de Deus, não deixe o diabo cegar sua mente em relação a isso, não. Vamos abrir a nossa mentalidade. Porque o evangelho, eu não entrei no evangelho para ficar rico com o evangelho. Mas o Senhor pode me dar recursos
para que eu possa produzir mais frutos. E essa tem que ser a nossa motivação, não o dinheiro. O problema, que eu volto que eu falei no início, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Judeu tinha problema com dinheiro, irmão? Em questão de dar? Não. O povo americano, em relação a dar, teve problema com dinheiro? Eles são generosos. Os maiores filantropos do mundo são americanos e judeus. Os que mais investem. Porque eles entenderam o princípio. Quem planta, colhe. Como eu disse, na parábola de Lucas 19, nós temos a parábola das minas, que fala que o caminho de quem vive para o reino, de quem multiplica para o reino, é o caminho da bênção. Mas lá em Lucas 12 nos conta a parábola do rico insensato. Então, primeira coisa, todos receberam, mas nem todos multiplicaram. Sim ou não? Todos receberam, mas não foi todos os que multiplicaram. Então, todos receberam. Todos, diga, todos receberam. Agora a questão é, quem que multiplicou? Quem que frutificou? Porque lá no céu, Deus não aceita desculpas, Ele aceita frutos. Então, a ordem espiritual é multiplicar. Lá em Lucas 12, nós temos a parábola do rico insensato. Qual que é a parábola do rico insensato? Ah, os meus celeiros estão pequenos, vou construir outros maiores, vou derrubá-los, vou construir outros maiores e vou multiplicar os meus ganhos. E depois eu vou dizer para a minha alma, agora farta do bem, dos frutos do seu trabalho. Até que veio uma voz que disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem feito, para quem será? Ali nós temos uma diferença entre aqueles que multiplicaram para o reino e aqueles que multiplicaram para si mesmo. Os que multiplicam para o reino vão entrar no gozo do seu Senhor, aleluia. Vou repetir, os que multiplicam para o reino vão entrar no gozo do seu Senhor e receberão autoridade. Os seus constituirão sobre as cidades, é o que a Bíblia diz. Lucas 19. Lucas 12, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem feito, para quem será? Essa geração é uma geração de muitas pessoas que são loucas, que estão construindo para si, estão procurando para si, mas não estão investindo no reino de Deus. Não investe tempo, não investe oração, não investe os seus talentos, não investe recursos financeiros. Eles frequentam a igreja, mas não tem nada de igreja dentro de si. Enquanto isso, o lobo, nada de braçada. Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, se não me falha a memória. Então nós temos que romper com isso, porque Deus já colocou algo nas nossas mãos, recursos, tempo, talentos, oportunidades, mas existe uma ordem espiritual que está lá no livro de Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, porque quem não investe, não colhe. Eu preciso investir nos talentos que estão ganhando vidas, que estão discipulando vidas para o reino de Deus. Como que eu posso investir? Orando por ele, orando pela igreja, orando, investindo na igreja, não deixando faltar recursos. Então, por exemplo, você tem um negócio, você tem uma profissão, Senhor, começa a fazer um propósito com Deus. Se o Senhor me abençoar, não foi isso que Jacó fez?
Lembra de Jacó? Senhor, se o Senhor me abençoar com essas coisas, eu vou dar o dízimo de tudo. Não existia dízimo ainda, instituído por lei. Aí hoje as pessoas perguntam assim: ah, mas hoje o dízimo não é do Novo Testamento, não vou dar dízimo não. Tá bom, querido, você é livre. Você também é livre para não prosperar. Você está entendendo? Eu não estou cobrando dízimo de ninguém. Vou repetir, mas eu sou pastor que tem que ensinar a verdade. Doa quem doer. Então eu estou falando isso aqui não para me vangloriar e nem porque eu quero dinheiro seu não, querido. Mas eu tenho uma responsabilidade diante de Deus de tirar a mentalidade de miséria, ruína e pobreza que reina na nossa nação. Você sabe porque os minerodutos estão indo para fora do nosso país? Porque o povo é miserável. Não estou falando generalizando, nem apontando, mas é a dura, triste realidade do nosso país. Amanhã nosso chamado presidente vai estar reunindo com o presidente dos Estados Unidos. E uma das cartas que vão estar na mesa é as nossas terras raras. Terras raras, que tem os melhores e mais ricos minérios, que vão produzir aviões, tecnologia, recursos naturais que não existem em lugar nenhum no mundo, mas tem aqui. E vai para onde? Querido, como que nós devemos conformar com isso? Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pastor, o senhor está preocupado com a riqueza da terra? Não, eu estou preocupado com a salvação da vida e das pessoas que estão indo para o inferno seguindo a doutrina de demônios. Nos últimos dias, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Sabe o que eu fico mais triste? É porque o lobo, o mercenário, que não tem preocupação nenhuma com a ovelha, ele está rico, não falta recurso para ele. Como eu disse, ele não fica no lugar onde tem pobreza. E tem multidões passando tapete vermelho para ele andar, lambendo as botas dos pés dele, endeusando. Aí tem idolatria, tem mamon no altar, mas não falta recurso. Mas o povo de Deus se perde por falta de conhecimento. Por causa do lobo que está rico lá, ele deixa de produzir. Eu pedi um feedback depois sobre a pregação, né? Pedi ao irmão lá que me convidou para pregar, que ele disse assim: pastor, o senhor gostou, muito profundo, só uma coisa, que ele é meu amigo, uma pessoa que só tem uma coisa: você foi muito brando. Deus manda falar para você: não seja tão brando. Às vezes você fica, eu sinto que você fica se segurando, com medo de magoar as pessoas. Ele falou isso comigo hoje. Se Deus colocou uma mensagem na sua boca, não tenha medo, fale, porque Deus vai te usar. Doa quem doer. Então, querido, eu falo com temor e tremor diante de Deus. A minha vocação é ensinar o Evangelho de Cristo Jesus. O meu chamado é ensinar. Deus me deu uma sabedoria na palavra. E aí o que acontece? Nós muitas vezes estamos amordaçados, estamos amarrados. Por quê? Porque falta compreensão do Evangelho do Reino de Cristo. E eu me revolto, porque o lobo está andando de braçada. O inimigo tem recurso, e tem multidões seguindo a ele. E aí às vezes a gente pergunta assim: ah, por que Deus não manda? É porque os crentes que deveriam ser, não são. Porque os crentes que deveriam fazer a diferença, não fazem. Ah, quando Deus me abençoar, ser fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Eu não nasci pastor, eu fui forjado pastor, estou sendo até hoje.
Quando Jesus me chamou para ser pastor, irmã Conceição, eu tinha 18 anos. Eu não sabia nem o que era ser crente, Rose. Eu não sabia nem o que era ser crente. A verdade é essa, eu tinha 3 meses que eu estava frequentando a igreja. Quando o Senhor me chamou, eu me lembro como se fosse hoje. Quando Deus me falou comigo no monte, eu tinha 18 anos, eu tinha 2 meses de crente, 2 para 3 meses de crente. Deus falou comigo que eu seria pastor. Eu falei assim: o que é isso? Eu não vim aqui para ser pastor. E a pessoa que falou comigo nem conhecia, não sabia nada de mim. Eu falei assim: Deus te chama para pastorear. Eu te vejo sobre um lugar alto, de roupas brancas, e um exército de pessoas de roupas brancas seguindo você à frente, porque você é um oficial do reino de Deus. 2 dias depois o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Eu não tinha nem passado pelas águas, e o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E de lá para cá, querido, foi só coro. Porque a gente acha, né? O mercenário não, quando ele pega as oportunidades, tudo na vida dele aparentemente dá certo. Ele vai até o final dele, que vai ser o fogo eterno. Porque Satanás sabe, querido, onde ele vai, para iludir, para poder ludibriar, para poder enganar. Mas nós temos discernimento de espírito. O crente que tem o Espírito Santo tem discernimento de espírito, não é levado por todo vento de doutrina, diz a palavra do Senhor. Você que faz parte desse ministério não é levado por todo vento de doutrina, não é mesmo. Não é. Se você for em qualquer lugar na igreja, se tem aqui, todo mundo praticamente tem mais de 5 anos que está caminhando comigo. Se você for na igreja, o pastor começou a falar abobrinha lá, isso aí não. Não é, porque você é doutrinado, você é ensinado. Só que o diabo, ele vem com sutilezas. E aí, querido, para adiantar que a hora está avançada, não vai dar tempo de falar tudo que eu precisar de falar. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, ele nos diz assim no versículo 23: porque não pusesse o meu dinheiro no banco? Porque existe um banco espiritual, entenda isso, onde o investimento não se perde, onde o retorno é eterno. Amém? Existe um banco espiritual, porque Jesus falou isso: aconselho-te que compres de mim ouro puro e refinado, onde a traça e a ferrugem não corrói, riqueza eterna. Então o teu investimento, as tuas lágrimas, a tua oração, o teu investimento, obrigado, querido, o teu trabalho na obra do Senhor. Eu sirvo ao Senhor há 29 anos, para a glória de Deus. E esse ano, se o Senhor permitir, farei 18 anos de consagração pastoral. Desde que eu me converti, eu sirvo ao Senhor. Eu fiquei 12 anos em outro ministério que não é esse, e eu carregava a mala do meu pastor. Porque antes de ser pastor, eu preciso aprender a servir pastor. E para que isso acontecesse, eu morei 8 anos na casa de um pastor que tinha mais de 60 anos de ministério. Tinha plantado dezenas e dezenas de igrejas espalhadas do mundo, do Brasil e até fora, com os missionários que ele formou. E ali eu aprendi muitas coisas. Deus me fez aos pés de Gamaliel 8 anos aprendendo. E sabe, uma das coisas que eu mais aprendi é que eu preciso verdadeiramente respirar o reino de Deus. Tem gente que fala assim: não, a gente tem que aprender a separar as coisas. Não tem isso não, irmão. Não tem nada de aprender a separar as coisas. Lá no céu não vai ter isso de separar as coisas. Não vai. Ah, é porque quando eu estou lá, eu eu tenho que aparentar que eu não sou muito crente não, para não ser muito radical com as coisas. Não, nada disso, querido. O Evangelho é novidade de vida.
Existe um banco espiritual onde o investimento não se perde, onde o retorno é eterno. Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 20: ajuntai antes tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Investir em vidas, sustentar a obra, financiar o reino, é o maior investimento que você pode fazer na sua vida. Ganhar almas. Provérbios 11:30: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Não existe investimento maior do que em vidas, em almas. Por isso que nós somos uma agência do reino. Você não pode tirar os seus olhos disso. Para terminar, o perigo de você enterrar a sua mina. Lucas 19:20: e vê o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina que eu guardei no lenço. Tem muita gente guardando a mina no lenço. Todo cuidado, né? O interessante é que ele tenta ludibriar o Senhor. Não, está aqui, ó, bonitinho, do jeito que o Senhor me deu. Está aqui, eu guardei. O problema não foi ele perder, foi ele não ter feito nada. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1:7 diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação, porque o medo, ele paralisa destinos. O medo, ele paralisa a nossa vida. Eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo. Não, a gente tem que ter temor, é de pecar. A gente tem que ter medo, é de pecar, porque em pecar nos afasta de Deus. Agora, se Deus nos deu uma missão, cai para dentro. Eu estou caindo para dentro já tem muito tempo. Uma hora eu vou trazer consigo os molhos, né? Porque quem sai andando, chorando e semeando, é um processo. Salmo 126. Quem sai andando, ou seja, você não pode parar. Evangelho não é estagnado, você precisa de continuar, marchando. Quem sai andando, chorando, sensibilidade do Espírito. Há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Então, a caminhada, eu preciso continuar caminhando sem estagnar. Eu preciso ter sensibilidade de continuar sendo sensível à voz de Deus. Eu não posso perder essa sensibilidade. Então, na caminhada do Evangelho, eu preciso chorar e semear. A semente é a palavra de Deus. E isso nós temos feito. Chorado, andando, semeando. Uma hora, nós vamos voltar trazendo consigo os nossos molhos. O que é isso? Recompensa de Deus. Amém? Fique de pé. Semana que vem eu continuo. Tem mais aqui, mais uns 3 pregações aqui. Essa foi só o primeiro tópico. Talvez você está aqui cansado, sobrecarregado. Feche os seus olhos. Eu quero orar. O Senhor é quem renova as nossas forças. Que esperam no Senhor renovarão suas forças. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque eles esperam no Senhor. Voarão com asas como águia. Aleluias. Você nasceu para voar com asas como águia, não é galinha e ficar ciscando. Não. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Eu estou diante de homens e mulheres, ó Deus, que nasceram para voar como águia. Mas se houver alguém que está aqui ou está nos assistindo, que está ciscando como galinha, vivendo uma vida medíocre, na autoridade do nome de Jesus, solta, meu Deus, as amarras nessa noite. Quebra grilhões, desfaça todo encantamento, toda feitiçaria, todo espírito de engano, de mentira, o sofisma na mente, a herança romana
de pobreza, miséria, ruína, uma distorção da tua palavra, que caia por terra, meu Pai, todo sofisma, engano na mente, e que Deus venha um novo tempo, porque esse ano de 2026, por mais que as circunstâncias digam contrário, sejam desfavoráveis, é o ano da bênção do Senhor, que enriquece e não traz consigo dores, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que todas as amarras do diabo sejam destruídas agora, que tudo aquilo que freia o avançar da igreja, do reino de Deus neste lugar, caia por terra agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Levanta homens e mulheres intrépidos aqui, e outros também, que sejam, Deus, em nome de Jesus, usados, ousados, destemidos, para fazer a obra do Senhor romper, que não venham medir esforços, mas antes estarão, Deus, nas brechas, estarão, meu Deus, na batalha à frente, orando, jejuando, investindo, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor em toda a sua maneira de ser e viver, conforme a tua palavra. Te pedimos, ó Deus, ajuda-nos, meu Pai, ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas nossas iniquidades, perdoa, Senhor. Nos dê, ó Deus, ousadia, intrepidez, e que possamos glorificar o nome do Senhor em cada uma das áreas da nossa vida, inclusive na área financeira, meu Pai, com os nossos dízimos, ofertas, investimento, ó Deus, na obra do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu apresento os teus filhos e as nossas vidas diante do Senhor. Fica conosco, ó Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, nos livra dos homens e das mulheres más, dos homens de sangue, quebra grilhões e amarras, meu Pai, nos livra, meu Pai, de toda enfermidade, no poder do nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada vida, em nome de Jesus. Diga amém. Você também tem a oportunidade de trazer o seu dízimo e oferta, trazendo ao altar do Senhor, depois está liberado e abençoado, em nome de Jesus. Amém.